Oi pessoal, aqui é o Christian. Bem, a gente está conversando aqui sobre como fazer um planejamento de marketing, um plano de marketing, né? E nas outras videoaulas que eu preparei, que estão aqui no canal, a gente falou muito sobre as coisas que estão acontecendo fora da empresa, as tendências, né, o mercado, todos esses fatores. Mas a gente tem que lembrar também dos fatores que estão dentro da empresa. Né? O que a gente já faz? Como que isso influencia toda essa relação? Dessa forma, eu trouxe aqui alguns pontos que a gente precisa lembrar e levar em consideração e analisar mesmo quando a gente vai fazer o nosso planejamento de marketing. Bem, olha só. A gente começa pela missão da empresa. Né? O que é a missão da empresa? Bom, a missão ela vai identificar ali o que a empresa faz, né? Qual que é o âmago, qual que é o core, né? o que está no interior da empresa, qual que é o propósito dela. Né? A missão ela vai identificar principalmente todos esses fatores. Algumas empresas elas vão ter uma estrutura de missão e visão, outras vão ter missão, visão e valores, né? Não importa como que isso está descrito, né? Em qual forma que isso está descrito para a empresa. O que importa é que ela tenha ali, né, uma missão, uma visão, pelo menos alguma coisa que fala qual que é o intuito dela no mercado, o que ela planeja fazer e qual que é a visão dela do longo prazo. E então a gente vai primeiro olhar para essa missão. O que ela diz? Né? O que essa missão diz? O que eles estão querendo fazer com aquela missão? Poxa, a gente não pode, no nosso plano de marketing, não levar em consideração a missão que a empresa tem. Né? O que ela quer fazer, como é que ela vai, o que ela quer fazer perante a sociedade, por exemplo. Como é que ela enxerga o futuro na visão dela. Dessa forma, a primeira coisa que a gente olha é qual que é a missão. Seja na forma que for. Missão, visão e valores, propósito da empresa, né? Seja como for, a gente primeiro olha para a missão. O segundo ponto que a gente olha é para os recursos de marketing que a empresa tem. Os recursos de marketing eles podem ser divididos em recursos humanos, informacionais, financeiros e materiais. Recursos humanos, bom, as pessoas que lá trabalham, né? O que elas conseguem fazer? Elas têm habilidade com o quê? Né? Será que elas conseguem fazer um produto novo? Conseguem desenvolver tecnologia nova? Né? É muito difícil a gente conseguir propor, por exemplo, um novo produto se as pessoas que trabalham na nossa empresa não conseguem, não estão especializadas em desenvolver produtos novos. Né? Então, primeiro a gente olha para os recursos humanos. O que as pessoas aqui conseguem fazer? Depois, a gente olha, né, para os recursos informacionais. Isso quer dizer, quais são as informações que a gente tem? Informações sobre o mercado, informações sobre vendas, informações sobre os produtos que a gente já tem. Quais são os nossos recursos relacionados à informação? Isso é muito valioso, né? Não é à toa que as empresas elas gastam fortunas em CRM. CRM é justamente para isso, é para você ter recursos de informação, saber exatamente como é que é o teu público, como é que ele compra, quais que são as principais características do teu público. Depois a gente olha para os recursos financeiros. Tá? Os recursos financeiros, eles, como o nome já diz, né, dizem respeito a quanto a gente tem em dinheiro mesmo, né, para poder fazer os investimentos necessários para esse plano. Nenhum plano de marketing sai de graça. Tá? Tudo aquilo que está num plano de marketing vai custar para a empresa e às vezes vai custar muito. Dessa forma, cara, a gente tem que levar em consideração os recursos financeiros que a empresa tem disponíveis. Não é uma coisa trivial, sabe? Você tem que olhar para qual que é o teu budget, né? Quanto que você tem de verba para poder fazer o teu plano. Passando, recursos materiais. Tá? Cara, os recursos materiais, eles são basicamente tudo aquilo que a empresa tem, né? De coisas materiais, coisas palpáveis, né? O que a gente tem em estoque? Quais são as máquinas que a gente tem? A gente consegue produzir utilizando elas? Consegue produzir mais, por exemplo? Né? Todo esse tipo de coisa entra aqui nos recursos materiais. Passando, depois que a gente olhou para os recursos que a empresa tem, a gente começa a olhar para os produtos dela. Os produtos. O que a gente vende? O que efetivamente a gente vende? Ali é importante colocar assim, quais são os principais produtos, quais são os produtos que mais vendem, né? Quais são os produtos que têm a maior margem de lucro neles.
né? Quais são os nossos campeões de vendas? Onde que a boa parte do faturamento, por exemplo, né? Da onde que está vindo boa parte do faturamento dessa empresa? Se a gente consegue identificar isso, fica muito mais fácil entender o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar. Se boa parte do faturamento da empresa vem de um produto só, por exemplo, você muito provavelmente não vai querer mudar o seu produto, certo? É aquele caso parecido com aquele da Coca-Cola, né? Quando a Coca-Cola mudou a fórmula da própria Coca-Cola, né? Fez a New Coke. E foi um fracasso total, né? Meu Deus do céu, você não pode mudar a fórmula da Coca-Cola, é o teu principal produto. Apesar de que alguns não considerem, né, que foi um grande fracasso, afinal eles mudaram, as pessoas então ficaram desesperadas e compraram as Coca-Colas que tinham no mercado naquele momento. E depois, né, quando eles mudaram de novo, teve gente que comprou a New Coke, porque era diferente, porque, né, era uma coisa que não ia mais acontecer. Então é um fracasso relativo, digamos. Outra coisa importante da gente olhar são os resultados anteriores. Isso quer dizer, cara, o que essa empresa fez no passado e deu certo? Olha para os planos de marketing do passado, olha para os planos de comunicação realizados no passado. O que eles dizem pra gente, né? O que a gente sabe que funciona, que foi um sucesso, e o que a gente sabe que não foi um sucesso, que a gente precisa evitar. Nada garante, tá, que alguma coisa que deu certo no passado vai dar certo de novo. Da mesma forma que nada garante que uma coisa que não deu certo no passado não vai funcionar da segunda vez que a gente tente. Porém, eu acho que é interessante a gente olhar para isso, para pelo menos ter um repertório, né, daquilo que aconteceu no passado para poder tomar decisões um pouco melhores. E por último, a gente olha para os nossos parceiros. É muito importante olhar para os parceiros da empresa. É com quem que ela tem alianças estratégicas, né? Com quem que ela consegue fazer, por exemplo, um novo produto? Será que a gente consegue fazer uma parceria? Né? Quais são as empresas que estão ali próximas, que a gente consegue talvez combinar os produtos para fazer uma coisa diferente? Tá? Olhando para todas essas características, fica muito mais fácil a gente ter ideias para o que fazer no nosso planejamento de marketing, né? O que colocar no nosso plano de marketing efetivamente, como que a gente vai, né, guiar o marketing dessa empresa nos próximos anos, né? Sem, por exemplo, olhar para a missão dela. Não dá. Né? Como é que a gente vai saber o que a gente consegue fazer sem olhar para os recursos que a gente tem? Também não dá. Como é que a gente vai saber em quais produtos focar, quais produtos não focar, por exemplo, se a gente não olhar para os nossos produtos que já estão no mercado, o desempenho deles, por exemplo. E também, né, lógico, a gente precisa olhar os resultados anteriores para saber, né, como que isso que a gente está propondo se compara com aquilo que foi feito no passado e olhar para as parcerias ali que a gente possa ter para poder ter algumas ideias diferentes e talvez conseguir, né, com a ajuda dos nossos parceiros, ter um desempenho um pouco melhor. Beleza? Gente, essa foi, né, a aula de hoje. Muito obrigado. Deixa um like aqui, se inscreve no canal, por favor, e a gente se vê por aí. Até mais!